orar? Pai querido, obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa, poder louvar o seu santo nome. Gostaria de pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pessoas falhas, e que o nosso coração seja abençoado por ti. Gostaria também de pedir que cada um que adentrar dentro dessa igreja, que também cada um que estiver escutando as mensagens que aqui vão ser faladas e cantadas, possa fazer com que a gente saia de uma forma diferente no término desse culto. E que suas bênçãos estejam sempre nas nossas vidas, nos conduzindo durante em todas as coisas que o Senhor tem nos dado, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. São todos muito bem-vindos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Aqueles também que nos assistem pela internet, que Deus abençoe ricamente a sua vida nessa noite, aí onde você está, em nome de Jesus. Temos a alegria também de receber nessa noite nossa igreja aqueles que porventura nos visitam. Se você está nos visitando, nós queríamos te conhecer. Se é a primeira vez ou segunda vez que você está conosco, você poderia ficar em pé, só para a igreja te dar um abraço. Temos aqui um senhor aqui à frente, ali também atrás. São muito bem-vindos para estarem aqui conosco. Queria pedir aos irmãos que estão próximos que cumprimentem os nossos visitantes. Deus abençoe ricamente as suas vidas. Queridos, nós temos alguns avisos rápidos para dar à igreja. No próximo sábado, às 9h da manhã, nós teremos aqui na igreja uma reunião com toda a liderança. Pelo menos um representante de cada departamento, de cada sociedade interna. Então, sábado que vem, às 9h da manhã, esteja aqui conosco para essa reunião importantíssima para o planejamento para o próximo ano. Também nós teremos apresentações do nosso coral Novo Ser. Eles estarão fazendo apresentações, 3 apresentações. Dia 30/11, no Shopping Boulevard, na Asa Norte, às 17h. Dia 3 de dezembro, no Pátio Brasil, às 18h30, e no dia 8, no Centro Cultural do Banco do Brasil, às 17h. Então, orem por esse trabalho, que seja uma oportunidade abençoadora e também uma oportunidade de evangelização, para que Deus use o Coral Novo Ser para falar com todos aqueles que estiverem ouvindo. Nós temos ainda, cada dia de dezembro, ainda temos vários lá embaixo. Ao sair, depois do culto, você pode pegar para distribuir, entregar para um amigo, e também uma oportunidade para evangelizar. É uma leitura em cada dia do mês de dezembro, uma mensagem especial do Natal, escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Com certeza irá abençoar muitas vidas. Queridos, convido a todos a abrirmos a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.
Vamos ler a uma só voz. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É promessa do Senhor e também é uma oportunidade para que nós agradeçamos a Deus pela sua fidelidade, pela providência, pelo cuidado de Deus para com cada um de nós. Então, como culto, como adoração, nós vamos estar trazendo no altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Enquanto isso, vamos cantar o hino 351, Belas Palavras de Vida. Vamos ficar em pé e adorar ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor e misericórdia, nós te adoramos, Senhor Deus, nesta noite e te agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, do Senhor nos permitir vir em um ato de fé, te adorar com a entrega dos nossos dízimos e ofertas, ó Pai. Senhor, o Senhor é o dono das nossas vidas, as nossas vidas te pertencem, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de declarar através deste ato, ó Pai. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que puderam exercer esse ato nesta noite e abençoa a direção e a liderança dessa igreja, Senhor Deus, para usar conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.
De paz e alegria, vindas do céu, os anjos, com seu louvor, vem anunciar, Cristo já nasceu. Céus louvando, com gratidão sentindo o amor de Deus, Emmanuel, vem para reinar. Chegou o Rei, com uma só voz vamos celebrar. Já nasceu. Novas de paz e alegria, vindas do céu, os anjos, com seu louvor anuncia, noite de Natal. Vamos orar para essas crianças. Aquelas que não cantaram, venham aqui à frente também, para participarem do culto apropriado para a idade de vocês. As crianças que estão no banco, todas estão aqui? Ok. Então vamos orar juntamente com esse lindo coral. Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por esse coral tão lindo, ó Pai. Por cada uma dessas vidas, anjos do Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente cada uma dessas crianças, ó Pai, de uma forma muito especial. E use-as também, ó Pai, nessas apresentações que elas estarão fazendo, ó Pai, em cada um desses locais. Que elas sejam instrumentos do Senhor. Fale aos seus corações agora também, no culto que elas terão, que elas possam ouvir a sua voz, ó Pai, e que essa mensagem fique gravada em seus corações para o resto de suas vidas. Abençoe suas professoras e abençoe seus lares, seus pais e familiares. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Deus abençoe. Para nós louvarmos ao nosso Deus que tem sido fiel para com cada um de nós e tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, ainda que não mereçamos, mas pela sua graça e pela sua misericórdia. É esse Deus que nós vamos louvar e adorar neste momento.
ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás. Então subirei Senhor, muito obrigado por este momento que tivemos de adoração, de louvor, de engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Que essa possa ser a expressão do nosso corações.
nessa noite. Assim nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, podem se assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com você e com a sua casa. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, então, de reflexão na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. Por favor, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7. Eu convido a igreja a participar dessa leitura. Eu começo o versículo ímpar, pelo primeiro versículo, os irmãos vão alternando comigo até o verso de número 7. Isaías capítulo 9, versos 1 a 7. A palavra de Deus nos diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A igreja. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Todos nós, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós temos a nítida percepção de que o Senhor está presente aqui entre nós. Sentimos isso, ó Deus, na nossa alma, sentimos isso na expressão de louvor e adoração da comunidade da fé aqui reunida. E, Pai, cremos que vamos perceber isso também nesse momento, porque, embora vasos de barro sejam aqueles que anunciam a Tua palavra, o Senhor determinou esse meio usual, ordinário, para abençoar o Teu povo, o ensino da Tua palavra. Portanto, Senhor, nós pedimos que o vaso não seja um obstáculo, mas que o Senhor fale conosco, ó Pai. E que assim como cantamos e temos expressado na expectativa do Natal, a grandeza, a soberania, o governo de Jesus, que a Tua palavra agora, Senhor, venha aguçar no nosso coração esse senso de admiração, de louvor e adoração diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Rei e Salvador, o Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco. Nós oramos em nome dEle. Amém. Meus irmãos, você deve ter percebido em algum momento aí nas notícias que veicularam na mídia nos últimos meses e até anos, que desde que começaram as manifestações populares na Europa, depois passando pelo Oriente também, os povos árabes, e chegando aqui no Brasil, que nós temos percebido uma crise de governabilidade. Havia inclusive um cartaz
que a mídia divulgou, vindo lá da Europa, escrito assim: vocês não nos representam. Um recado dado pela população que estava nas ruas aos governantes, à elite dominante daquela nação, não era aqui no Brasil. Mas o mesmo fenômeno a gente percebe em todos esses lugares, tão diferentes e tão distantes uns dos outros. A cultura ocidental europeia, a cultura do Oriente, dos povos árabes, a cultura aqui da América Latina, nós percebemos que essa crise de governabilidade está se instalando. Há esse senso, essa sensação de vácuo na representação da população por parte daqueles que são os governantes, a elite política do país. E isso independente da coloração política, sejam partidos à esquerda ou à direita, isso vem acontecendo. E a situação ela é agravada porque aqueles que estão ocupando posição de autoridade não sabem, por exemplo, como resolver a crise econômica. As autoridades monetárias não têm solução, eles ficam ali tentando reagir e não proagir, mas reagindo às circunstâncias críticas que temos visto na economia mundial. E como desdobramento disso, as autoridades militares também não sabem como coibir adequadamente as manifestações populares violentas. A gente percebe isso claramente aqui no Brasil, que as autoridades policiais, militares estão tentando achar o seu lugar depois de um período de ditadura que nós tivemos e agora um período em que eles precisam exercer autoridade, mas têm receio de exercer autoridade policial e militar sob risco de consequências para esses militares. As autoridades civis não sabem como equacionar todas essas variáveis e nos levar a um mundo, a uma condição melhor do que a que o nosso mundo está enfrentando. E por aí vai. As autoridades, a crise de governabilidade sai das altas esferas do poder público e atinge também o poder familiar. A família também enfrenta uma grande crise de governabilidade. Nós vimos outro dia, circulando aí no Face, um psiquiatra sueco escrevendo um livro intitulado Como as Crianças Chegaram ao Poder. Não é verdade? Então, isso mostra também como é crítica a situação na família, as igrejas também em crise, muitos crentes se desigrejando por verem nas igrejas sérios problemas e se acham às vezes no direito de começar a separação do joio e do trigo, das ovelhas e dos bodes, algo que Jesus disse que Ele fará quando os anjos vierem com Ele, na glória do Pai. Essa separação, alguns já estão precipitadamente querendo começar a separar, estão se excluindo da igreja, porque creem que lá há muitos bodes ou há muito joio, mas não foi isso que Jesus ensinou. A hora é para a gente estar junto, trigo e joio, até a hora da colheita. E Jesus é que vai fazer esta separação. Dada esta situação, meus irmãos, de desgovernabilidade mundial que nós estamos vivendo nas diversas instâncias, o livro do profeta Isaías ele é muito oportuno, porque o contexto histórico, cultural, literário desse livro tem muitos pontos de contato com a nossa realidade. Isaías ele foi chamado de o profeta evangélico. Ele começou a anunciar o Evangelho da salvação 700 anos antes de Cristo. Ele é o livro do Velho Testamento, o segundo livro mais citado no Novo Testamento, depois do livro de Salmos, dada a sua importância. O que há nesse livro sobre a história de Israel, nós podemos dizer que é o cerne, é o centro da história de Israel, está aqui convergindo no livro do profeta. E a mensagem desse livro, ela veio no momento em que Israel estava prestes a ser exilado, primeiramente a parte norte do país para a Assíria e depois a parte sul do país para a Babilônia. E antes que essas coisas acontecessem, Deus deu uma palavra profética a Isaías para alertar o povo, seu povo, o povo de Deus, alertá-los da consequência para a qual eles estavam caminhando, uma consequência iminente do juízo de Deus sobre a nação de Israel, por meio do exílio, do desterramento, da perda da propriedade da terra prometida, na qual eles estavam há quase 700 anos, e aquilo tudo, então, o profeta está
anunciando, antevendo, avisando, alertando, mas junto com essa palavra de alerta para o exílio, o profeta Isaías também, ele tem uma palavra de esperança para Israel. Ele diz, olha, vai ser necessário muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, mas haverá um tempo em que Deus vai trazer a nossa nação de volta. E melhor do que isso, não só a nossa nação vai voltar para a terra prometida dentro de alguns anos, de algumas décadas, mas o Messias, aquele que foi prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher, finalmente ele vai chegar. E esta mensagem, portanto, do profeta Isaías, uma mensagem da misericórdia, da graça de Deus, a despeito do imerecimento do povo de Deus, é o proto-evangelho sendo anunciado. É a mensagem do evangelho. O que é a mensagem do evangelho de Cristo, senão que, embora nós não mereçamos, Cristo veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. É por isso que no verso 1, você, por favor, se puder manter a sua Bíblia aberta, no verso 1 do capítulo 9, nós temos uma referência a duas tribos de Israel, muito pouco mencionadas na Bíblia, Zebulon e Naftali, porque coube a estas duas tribos a região conhecida no Novo Testamento como a Galiléia, que ficava ao norte da Palestina. E foi por ali que os assírios chegaram e finalmente se apropriaram da porção norte do reino de Israel. Por isso é que é dito aqui que haveria um momento em que essa região seria desprezível, seria pisada pelos gentios, mas que depois Deus restauraria a glória desta região. Nós sabemos que foi ali no Mar da Galileia que Jesus andou e exerceu parte do seu ministério público, trazendo então glória e honra àquela região. Todos esses acontecimentos, meus irmãos, estão acontecendo com séculos de antecipação. O exílio está sendo advertido com décadas de antecipação. A vinda de Ciro está sendo mencionada, um famoso rei persa, que são ascendentes dos iranianos de hoje. O rei Ciro ele é designado nominalmente 150 anos antes dele existir, e a vinda de Jesus é mencionada 700 anos antes dele existir. Isso não acontece em nenhum outro livro sagrado, de nenhuma outra religião, porque a Bíblia Sagrada, diferentemente dos demais livros sagrados, não é um livro cunhado ou escrito à base da imaginação ou da reflexão humana. É um livro revelado por Deus, dado de cima para baixo, dos céus para a terra, onde Deus descortina os acontecimentos do futuro, e isso é uma das evidências do caráter inspirado e divino da Bíblia Sagrada, desse livro que você tem em mãos. E a mensagem do profeta Isaías, então, é que aquele período de trevas, de sombra, de obscuridade, de julgo, de opressão, tudo isso ficaria para trás num determinado momento da história de Israel, que ainda viria, e que, finalmente, a alegria seria tanta. E ele menciona aqui duas experiências muito próprias da época, no versículo 3, que seria como a alegria dos que se alegram na ceifa. Você teria que morar numa área rural para entender que alegria é essa, a alegria da colheita, depois de ter plantado, cultivado, chegou a hora da colheita, ou como aqueles que participam das guerras e recolhem os despojos do inimigo. Nós teríamos que pensar em outras figuras mais contemporâneas para dizer da grande alegria que sente alguém por vitórias pessoais e conquistas pessoais nesse dia de restauração da nação de Israel. Seria algo assim extraordinário. A graça do Evangelho de Jesus está prometida aqui, portanto, meus irmãos, no livro do profeta, está prometida aqui no capítulo 9 de Isaías, o qual nós estamos lendo. E o ponto de contato desse capítulo com a realidade que eu mencionei há pouco é que diz que todo esse período de sofrimento para Israel iria passar quando o governo do mundo fosse assumido por Jesus Cristo. Se nós hoje vivenciamos uma crise de governabilidade, o profeta Isaías está dizendo que essa crise será permanente, duradoura, é inevitável em todos os momentos da história da igreja, enquanto Jesus Cristo não assumir o governo desse mundo. No versículo 6,
Por exemplo, você encontra aí a seguinte expressão no capítulo 9: o governo está sobre os seus ombros. E na versão de Eugene Peterson, a mensagem diz assim: ele vai assumir o governo do mundo. E no versículo 7, quando Isaías fala como será o governo de Jesus Cristo sobre esse mundo, na mesma versão de Eugene Peterson, nós encontramos a seguinte descrição do governo de Jesus sobre o mundo, o nosso mundo: a autoridade de seu governo vai se expandir, e não haverá limites para a restauração que ele, Jesus, irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre. Amém, meus irmãos? Esse é o reino que está para chegar. Esse é o reino que nós cantamos há pouco: Maranata, vem Senhor Jesus. É esse líder mundial que vai governar sobre todas as nações. Acontece que no capítulo 9, versículos de 1 a 7, especificamente o verso de número 6, nós temos uma descrição antecipada de como seria esse rei, as marcas de Jesus Cristo, como seria o Messias. E é extraordinário, primeiramente, a gente vê o cumprimento à risca, detalhado, daquilo que foi prometido, daquilo que foi profetizado. E melhor ainda, meus irmãos, é maravilhoso nós podermos nos apropriar dessas qualidades, dessas marcas do Messias na nossa própria vida pessoal, nas circunstâncias de vida que nós vivemos hoje, enquanto ele não vem para assumir pública e mundialmente o seu reino. E é sobre isso, então, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sobre os nomes reais de Jesus Cristo, as marcas do seu caráter, do Messias prometido e do seu impacto, do seu reflexo na nossa vida como cristãos hoje. Esses 4 nomes descrevem o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. E são eles, como temos aí na Bíblia: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Será que a igreja poderia repetir comigo, por gentileza, esses 4 nomes de Jesus Cristo? Vamos lá? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que a expressão maravilhoso conselheiro quer nos dizer? Como ela nos diz respeito? Essa expressão, meus irmãos, conselheiro maravilhoso, ela descreve esse caráter inigualável de Jesus, uma sabedoria sem igual. Esta é uma característica de Jesus que nós percebemos claramente no Novo Testamento, na nossa vida hoje, e que o nosso mundo está precisando. Os irmãos percebem que o nosso mundo, em todos os campos da vida humana, está tateando no escuro, atrás de uma solução, de respostas que não chegam. Deus tem feito louca a sabedoria desse mundo. Nossa tecnologia está em níveis assustadores, mas ela é insuficiente para nos guiar, para nos nortear a um mundo melhor, a um mundo de paz e a um mundo de justiça. E para um mundo como o nosso, Jesus nos é apresentado como maravilhoso, admirável, como alguém que é extraordinário, surpreendente, difícil até da gente compreender a grandeza e a maravilha que é a sabedoria de Jesus. Ele é apresentado como maravilhoso conselheiro, como mestre, como um guia na verdade. Quando Jó ouvia seus amigos falando coisas certas na hora errada, um dos seus amigos disse algo relacionado com essa característica de Jesus, no capítulo 36, verso 22, Eliú foi quem disse: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem é mestre como Deus? Quem é maravilhoso conselheiro como Deus é? E quando finalmente Jesus veio ao mundo, essa foi uma característica evidente do seu ministério. Quantas vezes tentaram colocar Jesus em situações embaraçosas, perguntando com uma moeda, por exemplo, se era lícito ou não pagar tributo a César. Lembram da resposta? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E seus inimigos ficaram admirados da sua sabedoria.
por todos os jeitos e ângulos que tentaram colocar Jesus em dificuldade, ele se saiu maravilhosamente bem no quesito sabedoria. E ele nos disse, meus irmãos, que nós poderíamos ter acesso a esta sabedoria dele. Quando ele disse, em certa ocasião, que não queria ter um relacionamento conosco de senhor e servos simplesmente, mas de amigos. E ele disse que há uma característica dos amigos que ele estava disposto a ter para conosco. Quando ele disse em João 15:15, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele, como maravilhoso conselheiro, disse que aos seus amigos, ele compartilha da sua sabedoria, ele nos orienta, ele revela para nós aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ser assim tão amigos de Deus, tão chegados de Deus. A gente quer Deus, mas sem ser demais. E se não for íntimo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, se não for amigo de Jesus, isso não vai acontecer. Nós não vamos desfrutar desse aspecto do seu caráter e do seu ministério junto a cada um de nós, de ser Ele um conselheiro maravilhoso. Jesus é nosso conselheiro no caminho da salvação. Há 2 apóstolos conversando com Jesus, tiveram um diálogo com Ele, onde isso ficou evidente. Tomé perguntou para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E na mesma conversa, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E Jesus, pacientemente, mostrou o caminho da salvação. Ele respondeu, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é o conselho mais importante da vida humana, meus irmãos? A orientação, a resposta de como nós podemos ter comunhão com Deus, como nós podemos ter vida eterna. Todas as religiões estão em busca dessa resposta, e Jesus, como maravilhoso conselheiro, nos mostra o caminho da salvação. Meus irmãos, cada um desses nomes de Jesus proclamam aquilo que Ele é, e cada um desses nomes é uma bênção que nós podemos experimentar e receber dele, se nós o buscarmos objetivamente e sinceramente em cada uma destas áreas. Você pode contar com Jesus, esse é o ponto. Você pode contar com a sabedoria dele. Ele veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para descortinar diante de nós o caminho da salvação e o caminho de uma vida que agrada a Deus. Você quer saber como ir para o céu e como viver na terra de modo agradável a Deus? O maravilhoso conselheiro, 700 anos antes de vir, estava sendo anunciado pelo profeta Isaías, para que quando ele tivesse vindo, você não precisasse mais tatear no escuro em relação às questões espirituais ou a nenhuma outra questão da sua própria vida. Mas há um segundo nome de Jesus. O primeiro mostra a sabedoria sem igual do Messias. O segundo nome dele mostra o seu poder sem igual. Qual é o nome? Deus forte. Deus forte. Meus irmãos, nós conhecemos o poder das nações do nosso mundo. Essa semana o Irã está aí envolvido numa discussão internacional para que o seu poder atômico seja colocado para fins pacíficos. Uma grande preocupação com o poder que as nações têm de fazer guerras umas contra as outras. Na visão que Daniel teve no seu livro, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel, na verdade não foi ele quem teve, foi o rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia. E quando Daniel interpretou esse sonho, ele diz, rei, você viu uma imagem formada de 4 elementos, ouro, prata, bronze e terra e barro, que são as nações poderosas que estavam naquele momento e as que viriam. E a mensagem daquele sonho que Deus deu para Nabucodonosor, interpretado por Daniel, basicamente é uma só: todo império perecerá. Todo império vai passar. O poder dos homens, o poder das nações, eles são mutáveis, são oscilantes, e ao mesmo tempo Deus estava querendo ensinar para aquele grande rei
que o céu tem as rédeas da terra nas mãos. E Jesus é aquele a quem coube, por um decreto da divindade, da Trindade, segurar as rédeas desse nosso mundo nas suas mãos. O poder humano é limitado, mas Jesus é o Deus forte, o Deus conosco. Primeiramente, Ele é Deus. Isso é importantíssimo nessa afirmação. Hoje parece óbvio, meus irmãos, mas com séculos de antecipação, um profeta dizer que Deus desceria da sua glória e se tornaria um como nós, era surreal, era algo absurdo, inacreditável. Como assim? Como Deus poderia fazer uma coisa dessa? Inconcebível. Daí a dificuldade dos judeus à época de Jesus de aceitá-lo como Messias. E me permitam repetir, mas a ilustração de C.S. Lewis para nós compreendermos a encarnação é muito boa. Ele diz que a proporção que existe entre a divindade se tornar um ser humano é a mesma entre um ser humano se tornar numa lesma. Essa é a desproporção, e dá até um certo asco, mas é isso mesmo, considerando a grandeza, a santidade de Deus, a encarnação de Cristo é um mistério extraordinário. E aqui, então, Cristo é apresentado com antecipação como Deus conosco e Deus forte, Deus poderoso. A ideia aqui é de um guerreiro, é de um valente que salva o seu povo e que protege o seu povo. Isso foi evidente no ministério de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus estava cansado, atravessando o mar da Galileia, essa Galileia que foi tão desprezível, agora recebe a visita ilustre do Criador do Universo. Estava lá o Criador do Universo num barquinho, atravessando o lago da Galileia, uma corrente de vento chegou, o lago ficou encapelado como um mar, e daí o nome Mar da Galileia, e os seus discípulos estavam apavorados, Jesus dormindo, e quando ele finalmente acorda e põe a casa em ordem, o que os discípulos respondem? Quem é este? Ou o que eles exclamam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o nome dele? Deus forte, Deus conosco, o Deus todo-poderoso entre nós. As curas que Jesus fez foram a manifestação da presença onipotente de Deus entre nós, os milagres que ele fez, mas aquilo que mais marcou a presença de Deus, o Deus forte entre nós, foi aquele episódio polêmico em que Jesus absolve um paralítico dos seus pecados. E as autoridades religiosas ficam indignadas com essa ousadia de Jesus. E Jesus então responde: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo que a cura do paralítico não era a sua principal manifestação de ser ele Deus e Deus Todo-Poderoso, mas sim o perdão de pecados, a salvação, porque só Deus pode perdoar pecados, e isso ficou evidente então nesse momento da cura e do perdão dos pecados daquele paralítico. Meus irmãos, o que Jesus Ele faz por você, se você crer e se você o buscar. A sua vida de oração está assentada nesta convicção de que Jesus é o Deus forte. O autor de Hebreus diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode totalmente, seu poder é onipotente, para ouvir nossas orações e, se não responder imediatamente no tempo em que nós queremos, nos sustentar, nos animar, nos encorajar, não nos deixar desesperar enquanto as coisas não caminham como nós gostaríamos. Jesus é o Messias prometido e ele é um Messias sem igual. Mas há um terceiro nome de Jesus. Qual seria, meus irmãos? Pai da eternidade. Aqui, meus irmãos, é uma referência ao amor sem igual de Jesus. Se nós temos a sua sabedoria sem igual, se nós temos o seu poder sem igual nos seus primeiros nomes, nesse nome nós temos uma referência ao amor sem igual de Jesus Cristo. Meus queridos, ele é chamado então de Pai da eternidade.
Na versão também de Eugene Peterson, ele coloca ali como Pai Eterno, que é uma forma também de traduzir muito apropriada. O nosso Pai Eterno. Quando você fizer menção nas suas orações ao Pai Eterno, você está falando ao Pai da eternidade. Então, esses dois conceitos estão aqui conjugados. A paternidade de Deus e a eternidade de Deus. Cada geração tem os seus modismos. Sejam modismos de nomes, né? Nós estamos vendo agora os nomes que eram dos nossos avós, voltando agora para as crianças, não é verdade? Está acontecendo. A roupa também que usou em gerações, há 2 gerações atrás, começa a ser usada novamente, ou pelo menos não há problema em que se use. E o mesmo vai acontecer também no campo intelectual ou filosófico. Toda geração tem seu modismo. Teve o modismo da modernidade, que a razão comandava tudo. Agora nós estamos no modismo filosófico da pós-modernidade, que é o sentimento que manda, né? É a subjetividade, o relativismo. E se Cristo não voltar antes, daqui uns 40, 30 anos, vem outra moda intelectual por aí chegando. Percebam que isso acontece também no campo da educação, né? Tem aqueles autores consagrados que em determinado momento são colocados como a solução educacional para a escola de uma nação. Depois já não vale mais nada e é substituído por outros. Então nós ficamos ao sabor das tendências de cada geração. Como é bom saber que Jesus, ele não se sujeita a esse tipo de coisa. Ele é eterno, ele é imutável, ele é eterno no seu ser, e uma das características do seu ser que são permanentes é o seu amor. Deus é amor, e o amor é eterno, o amor jamais acaba. Então, quando a palavra de Deus nos apresenta Jesus como Pai eterno, pode parecer até uma contradição que o Filho seja apresentado como Pai, não é verdade? Mas aqui, meus irmãos, é uma referência ao cuidado amoroso de Jesus como um Pai, que não muda, que não oscila, que não varia. O Salmo 90, verso 2, diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E essa é uma referência perfeitamente apropriada e aplicável à pessoa de Jesus Cristo. Ele deu exemplo disso no seu ministério. E isto se cumpriu no seu ministério. De novo, no momento polêmico do seu ministério, uma autoridade religiosa o interpelou rispidamente quando lhe perguntou assim: você ainda não tem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. Você está dizendo, com menos de 50 anos, Jesus tinha 33, que você viu a Abraão? Lembram da resposta de Jesus? Foi uma resposta explosiva, bombástica. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E a reação não podia ser outra. Pegaram em pedras para atirarem em Jesus Cristo. Queriam lapidar Jesus, queriam aplicar a pena de morte a ele pela blasfêmia de se colocar no mesmo nível de Deus como Deus eterno. Quando Jesus volta no Apocalipse e fala com João, o discípulo amado, na visão que João tem dele glorificado, mais uma vez, o aspecto da sua eternidade é evidente quando João diz que ele viu um semelhante a filho de homem, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, uma referência à eternidade de Jesus Cristo. Meus irmãos, se Jesus é, nesse sentido, nosso Pai eterno, isso significa 2 coisas maravilhosas. Primeiro, que Ele tem autoridade de Pai. E segundo, que Ele tem o amor de Pai. E se Ele tem a autoridade de Pai, então nós não podemos seguir as tendências do nosso mundo, no campo da ética, da economia, da política. Nós temos que seguir as palavras dele. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E muitas vezes eu temo, meus irmãos, que Jesus lá no seu coração diga para nós, em alguns momentos da nossa vida, como ali também nos profetas do Antigo Testamento foi dito: se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu respeito que me é devido?
Se Jesus tem essa autoridade de Pai, nós devemos a Ele a honra e o respeito em obediência às suas palavras. Por outro lado, meus irmãos, nós podemos contar com Ele como Pai, com seu amor eterno, para enfrentarmos as lutas, as dificuldades da nossa vida. Nós podemos contar com Ele. Ele deseja que nós contemos com Ele. E Ele disse uma vez que seus discípulos disseram que muitas vezes nós não temos, porque não pedimos. Ele quer que nós peçamos, quer que nós recorramos a Ele. O seu amor é sem igual. E finalmente, meus irmãos, falta aqui o último nome. Qual seria? O Príncipe da Paz. Aqui, meus irmãos, é uma referência à bênção sem igual que o Messias veio nos trazer e que você pode desfrutar na sua vida. Hoje em dia, as pessoas estão buscando a felicidade, não é verdade? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma vida de bem-estar, de prazer, uma vida boa? Mas isso não combina com o cristianismo, meus irmãos. O cristianismo não é uma filosofia de vida que preconiza a felicidade como um fim em si mesmo. Nós precisamos fazer a distinção entre o ensino cristão e o ensino hedonista do nosso tempo. A filosofia hedonista vem da palavra ou do nome de Edom, que foi aquele que, em função do prazer de uma refeição, abriu mão de coisas maiores, posteriores, sagradas, que ele tinha como direito por ser primogênito. Desde então, o hedonismo tem sido essa coisa, essa ideia de viver em função do prazer, aqui e agora, independente das circunstâncias. Felicidade não se busca diretamente. Felicidade se encontra quando nós nos colocamos em prol de um alvo maior, como aquele que Cristo estabelece no seu chamado. Ele é designado aqui, meus irmãos, de príncipe da paz. O príncipe é a ideia de um governante, um líder, um chefe, um comandante supremo. E numa crise de governabilidade como a que nosso mundo vive, como é bom saber que Jesus é príncipe, o comandante, o governante, o líder supremo de todos os líderes. E o seu reinado é caracterizado pela paz. Quando Cristo está reinando, a sua paz se faz presente. E é muito interessante aqui, meus irmãos, a gente pensar na paz, não no nosso conceito usual, mas no conceito hebraico. A palavra é shalom. E no hebraico, shalom dá a ideia de prosperidade mais ampla. Não apenas uma paz subjetiva, uma coisinha boa que você está sentindo aqui no coração, mas é uma vida próspera, uma vida abençoada. Por isso, Eugene Peterson, na sua versão desse nome de Jesus, ele fala de que Jesus é o príncipe da bênção plena. Ele traduz paz, shalom, como bênção plena. Aquela bênção que é completa, que alcança todas as áreas da nossa vida. E essa paz perfeita, meus irmãos, só o reino de Jesus instalado sobre a terra vai proporcionar. Nenhum império será capaz disso. Nenhum governante será capaz disso. Todo político que nós elegemos com a expectativa de que ele melhore a vida das pessoas e que o país tome jeito, que o mundo tome jeito. Ficamos pensando se vai surgir um governante mundial que vai dar jeito na crise econômica e etc. Não vai. Porque só o reinado de Cristo é caracterizado por essa governabilidade onde a paz se faz presente. E Jesus, ele também na sua pregação, deixou claro que isto se cumpriu no seu ministério. Quando ele pregava o Evangelho, ele dizia o seguinte: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus está dizendo que a paz que o reino dele veio trazer só poderia encontrar quem desistisse de ser feliz a qualquer custo. Mas aquele que colocasse a sua vida debaixo do governo, do principado, que tivesse Jesus como primeiro na sua vida, quando ele percebesse, a paz estava do seu lado, a felicidade estaria do seu lado e no seu coração. Felicidade não se busca olhando diretamente nos olhos dela, é como o sol. Se você olhar direto para o sol, você queima a sua retina, mas se você chegar para se esquentar, o sol vai fazer bem para você.
E assim também é com o príncipe da paz. Meus irmãos, Jesus veio trazer paz para nós. E só pode ter essa paz quem tem seus pecados perdoados. Paulo disse anos depois: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter paz e felicidade nesse mundo? Você precisa ter seus pecados perdoados. Você precisa de uma aliança pessoal com Jesus Cristo e desfrutar disso, investir nisso no dia a dia, fazendo de Jesus o príncipe e o primeiro no seu coração. Quero concluir, meus irmãos. O reino de Jesus nesse mundo está só começando. Na nossa teologia, nós cremos que o reino de Deus está inaugurado, mas ele não está consumado ainda. Jesus está reinando, ele deu início ao seu reino nesse mundo, o seu reino de paz, mas esse reino, como diz o versículo 7 desse capítulo 9, diz que o seu reino vai aumentando, o seu governo vai crescendo cada vez mais, até que ele vai ser abrangente e universal. O que foi dito sobre o nascimento de Jesus se cumpriu, com precisão, 700 anos antes. O menino veio, nasceu, Natal está chegando, comemorando esse evento extraordinário em que o Criador do Universo visita o nosso planetinha. O menino nasceu, ele cresceu, se tornou homem, morreu numa cruz, ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida nova, morreu pelos nossos pecados, está à direita de Deus e agora, meus irmãos e meus amigos, ele voltará. E a certeza de que ele voltará, primeiro é que o que foi dito sobre a sua primeira vinda se cumpriu, categoricamente. E segundo, é a declaração que fecha esse parágrafo: o zelo do Senhor fará isto. Amém, meus irmãos? Jesus estabelecerá o seu reino nesse mundo, porque o zelo de Deus fará isso. Esse é o Messias prometido e sem igual, que nós vamos comemorar seu nascimento de uma forma especial nesse final de ano. Um conselheiro maravilhoso, uma sabedoria sem igual, o Deus forte, um poder sem igual, Pai da eternidade, um amor sem igual, príncipe da paz, aquele que traz uma bênção sem igual, que nada, nem nenhuma outra experiência pode nos proporcionar. Nosso mundo está em busca de um político, de um nome, de alguém que preencha esse vácuo de liderança e que dê jeito no nosso mundo. E se ele surgir, serão muitos querendo votar nele. Jesus não precisa de voto para ser governante desse mundo. O Conselho da Trindade já o elegeu para governar o nosso mundo. O que cabe a mim e a você fazer diante deste que foi prometido, do Messias que já veio e que voltará, não nos cabe votar nele, mas nos cabe dobrar os nossos joelhos e confessá-lo como Senhor da nossa vida. Para que, como Senhor da nossa vida, a gente confesse que Ele sabe, que Ele pode, que Ele nos ama, que Ele abençoa. Isso, meus irmãos, para a glória de Deus e também, consequentemente, para a nossa própria felicidade pessoal. Ele já está entre nós, é Deus conosco e virá em breve. Amém, meus irmãos?
Senhor, nós nos juntamos ao nosso coral, de todo o nosso coração, para dar glória ao Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, que de maneira tão maravilhosa foi prometido e de maneira extraordinária esteve entre nós, se encarnou, viveu conosco e agora com o seu Espírito está aqui presente na nossa vida, neste culto, nos nossos corações. Deus, isso é inacreditável, Senhor, é extraordinário, Pai, não temos palavras para descrever, ó Deus, o nosso assombro e maravilhamento com este relacionamento que temos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, dono da nossa vida, como o nosso conselheiro, o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso príncipe, Senhor da nossa vida. Senhor, nos colocamos à disposição de Ti mesmo, Pai, para que o plano do Senhor se cumpra, Pai, no que disser respeito ao Senhor perfeitamente, ó Pai. E naquilo que diz respeito a nós, ó Deus, com a Tua graça e misericórdia, o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos ter o discernimento da Tua vontade, Senhor, e nos amoldar ao propósito que o Senhor tem traçado para a vida de cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, neste mês que se aproxima agora das comemorações do Natal de Cristo, comemorarmos esta data, Senhor, com esta compreensão, com este compromisso pessoal, de ter o Senhor na mais alta conta, no topo e no governo da nossa própria vida, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos, comprometidos assim com o Cordeiro, sermos sal e luz nesse mundo, para a glória do Cordeiro, Senhor. Fortalece, Deus, a nossa fé, toma a nossa mão, Senhor, para que possamos caminhar nesse mundo amparados e guiados pelo Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Cordeiro e em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do Cordeiro, a graça de Jesus, o Messias prometido, seja com a sua vida, meu querido irmão, minha irmã, o amor do Pai possa transbordar no seu coração e do seu coração para com o seu próximo, e que a presença doce, consoladora, e ensinadora do Espírito Santo de Deus, seja também plena e abundante no seu coração e na sua casa, hoje e sempre. Amém.